Olá, estudantes do estado de Mato Grosso. É com enorme prazer que estamos aqui preparando essas videoaulas para que vocês possam ter acesso e a continuidade de seus estudos bem aí em seus lares com a ajuda de seus familiares e colegas. Eu sou o professor Lauro Luiz, de Língua Inglesa, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. E hoje nós estamos aqui preparando um roteiro de atividades. Vamos iniciar agora a nossa unidade. A nossa primeira unidade hoje, nós iremos abordar a Expressing Opinion, expressando opinião. O objetivo é, a todo momento, nas redes sociais, seja numa conversa com os pais, com os familiares, com os amigos, estamos expressando nossa opinião. Ainda mais, aproveitando a nossa temática atual, o coronavírus, nós estamos sempre expressando alguma opinião, seja ela a nível de higiene, seja ela ao uso do álcool em gel, seja ela as fake news, enfim, a todo momento lidamos com expressando opiniões. A nossa introdução de hoje da aula do terceiro ano do ensino médio. O objetivo desta aula como nós temos esse maior acesso à internet, aos principais meios de comunicação, até mesmo a televisão aí, informando sobre os riscos e perigos que a nossa população está ocorrendo, que tal a gente expressar nossa opinião escrevendo um parágrafo em inglês ao final desta unidade? Não se preocupe, nós iremos começar de uma proposta a partir da nossa língua materna, português, até chegar à língua inglesa. Porque nós entendemos que o nosso estado ele é diverso e rico nas questões da linguagem. Então, o professor Lauro preparou esse material pensando em cada aluno do estado de Mato Grosso. Como atividade de pre-reading, começando nossa atividade de pré-leitura, nós vamos agora conhecer um pouco, acionando os nossos conhecimentos já adquiridos ao longo desta quarentena, desses 40 dias aí de isolamento social. Eu convido a vocês a observarem, não se preocupe quanto a questões linguísticas, a proficiência de língua inglesa, mas observar esse informativo aqui. O informativo, ele aborda a questão central do uso ou não de máscara. Deem uma observada neste informativo aqui. Observem as imagens, as figuras, as cores, os números, o título. Após observar a imagem desta campanha do uso de máscara, vamos pensar em algumas questões, vamos responder algumas questões, seja ele no material impresso ou no AVA. Ao observar a imagem, o que mais chama a atenção nessa imagem para você? Pode responder em português mesmo. Descreva com suas palavras o que aparece na imagem. Vamos agora com o auxílio das palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas que se apresentam semelhança com a língua portuguesa no texto. Por exemplo, nós temos uma no texto. Mask, que é a palavra máscara em português. Alguns autores gostam de utilizar o termo palavras similares. Com a ajuda das palavras cognatas ou palavras similares, qual é o assunto geral do texto? Qual é o assunto que está sendo abordado na imagem, na campanha? Fiquem tranquilos, respondam com as suas palavras. Já descobrimos o assunto geral da imagem e da campanha. Agora, você poderia responder a quarta questão? Você conhece, alguma campanha que está sendo vinculada ou na sua cidade ou no seu estado que aborda a mesma temática dessa campanha? Se sim, você poderia falar para o Teacher Lauro qual é essa campanha? Ou quais campanhas teriam o mesmo assunto? Agora vamos expor a nossa opinião. E para você, é a nossa opinião. O que você acha, pensa ou acredita do tema central da campanha? É relevante? Por que é relevante, na sua opinião? Registre a sua resposta no material ou no ambiente virtual. Já percebeu que nós iremos aprender a expressar a nossa opinião em língua inglesa?
diante de um tema ou de uma problemática. Mas para isso é necessário aprender a avaliar uma informação, estar a par de determinadas informações, estudar e aprofundar. Isso se chama repertório cultural. Descobrir e estudar essas informações para construir argumentos, se esses argumentos também são consistentes. Agora vamos para a nossa segunda etapa. A nossa primeira etapa foi fazer essa discussão, essa apresentação para sondar os conhecimentos prévios que você, estudante, tem acerca do nosso tema, né? Do uso de máscaras na atual pandemia no Brasil. Nós fizemos esse primeiro momento de pré-leitura, pre-reading, ok? Esse era o momento de nós sondarmos o conhecimento prévio que você, estudante, tem acerca de um determinado assunto. Como nosso segundo roteiro de atividade, nós iremos agora desenvolver a atividade de reading. E como atividade 2, você irá ler um texto sobre a República Tcheca que impôs o uso de máscaras durante a pandemia do vírus. E quem sabe um pouquinho discutir qual o posicionamento dos Estados Unidos frente a essa imposição do governo da República Tcheca. Olha aí, pontos de vista também do governo americano em relação à imposição do uso de máscaras do governo da República Tcheca. E aí, no final, eu quero saber a sua opinião a partir desses dois pontos de vista, certo? Iremos construir um texto em inglês. Antes de lermos o texto, eu convido vocês a lerem rapidamente o título do texto. Lembra das palavrinhas cognatas e similares que eu falei agora há pouco? Então, vamos usar essa estratégia para nós respondermos a seguinte pergunta. Qual o assunto geral do texto? O que será abordado, o que está sendo tratado? Você pode inferir esse assunto por meio da estratégia de palavras cognatas. Não se preocupe, porque é você que está construindo o seu conhecimento. Você pode responder com as suas palavras. Eu falei muito até agora das palavras cognatas em inglês. Essa é uma dica importante. O que são? Nós, leitores de língua inglesa, nós podemos apoiar nessa estratégia de leitura, que é a palavra cognata. Elas nos indicam como entender, inferir um assunto naquele texto. O processo de construção de uma resposta de sentido é dado pelo leitor, por você. Você pode apoiar nessas palavras cognatas ou similares e você atribuir um sentido ou uma interpretação ao texto. Afinal de contas, estamos expressando nossa opinião. Você pode inferir essa opinião. Então, agora vamos ler o texto em inglês. Mas, professor, ler um texto em inglês? Eu não sei ler um texto em inglês. Ok, vamos apoiar nas palavras cognatas e na leitura linear, linha por linha e por blocos, parágrafo por parágrafo. Tente perceber, com a ajuda das palavras cognatas, qual o assunto geral e específico de cada parágrafo. Dica, preste atenção nas figuras. Temos uma imagem nesse texto também, ok? Observem bem esse texto, observe a fonte, os números, ok? Faça essa leitura sem se preocupar com a tradução linear propriamente dita. Tenta entender o sentido global do texto e as suas particularidades, que é o que está em cada parágrafo. Uma dica muito preciosa: pegue um lápis e anote, ao final da leitura, o que você entendeu de cada parágrafo, com as suas palavras. Lembra? Estamos expressando a nossa opinião. Após a leitura do texto, vamos pensar um pouco? Qual o assunto do texto? Qual o assunto geral? Lembrando que agora, com essa estratégia, você pode falar um pouquinho mais do assunto, colocar 2 ou 3 argumentos ou informações específicas do texto. Qual a finalidade, o objetivo do texto? Lembrando que cada texto tem um objetivo.
Lembra lá a carta para um amigo? Qual o objetivo de enviar uma carta ou e-mail para um amigo? Falar da sua vida pessoal, a sua rotina. E agora, e esse texto, veiculado em um jornal? Qual o objetivo do texto? Qual o gênero textual a que o texto pertence? Gênero textual, lembrando que qual a esfera? Argumentativo, expositiva, narrativa, né? Esse texto é mais argumentativo ou expositivo? Ou ele é narrativo? Narra é uma história. Já dei uma dica para você. Qual a posição defendida pelo autor? A partir do assunto geral, uso ou não de máscaras, o autor expressa sua posição. Geralmente, onde está essa posição do autor? No início do texto, no desenvolvimento ou na conclusão? Quem sabe a gente já pode pular para a conclusão e ver qual o posicionamento do autor com relação ao uso de máscara? Falamos no início da nossa aula que para expressar uma opinião precisamos ter alguns argumentos, já que a esfera opinativa ela requer alguma argumentação. Bom, ainda com as estratégias, cite agora 2 argumentos, em língua portuguesa mesmo, mas retirados do texto. Pelo menos 2 argumentos utilizados pelo autor para defender a temática central, que já foi respondida na questão anterior. Muito bem! Viu que não há necessidade de traduzir palavra por palavra, frase por frase e o texto inteiro para entendermos o assunto geral, o posicionamento do autor, o objetivo do texto e ainda retirar 2 argumentos deste texto, né? Podemos construir o nosso próprio conhecimento. Isso é a autonomia do aprendiz. É o que a Base Nacional Comum Curricular e o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso espera de vocês. Essa autonomia, o protagonismo juvenil, apoiado-se nas estratégias percorrendo o investigar, o pesquisar, porque quando vocês pesquisam, investigam uma informação, ela fica mais clara para vocês, certo? Nossa atividade 3, agora nós iremos buscar algumas informações específicas do texto. Uma dica que está aparecendo agora é o scanning. Já ouviram falar de scanning? É a mesma palavra que usamos para alguns aparelhos que temos aí às nossas mãos. Escanear, scan, não é? Quem já usou um scan aí em algum escritório, alguma repartição de público? Quem já leu em algum edital ou alguma outra informação para escanear um documento? Sim, scan agora no texto é uma segunda estratégia de leitura de um texto de língua inglesa, que é em busca de informações específicas do texto. Mas nós não podemos deixar de lado as nossas palavrinhas cognatas também, que nos auxiliarão a buscar as informações específicas. Bom, nós temos aqui uma atividade de ligue. Enfim, todo o texto ele é organizado de forma linear. Então, para interpretar um texto, as atividades também estão organizadas conforme as informações aparecem no texto. Essa é uma outra dica muito importante. Vamos trabalhar agora a atividade de scanning, que é buscar informações específicas do texto apresentado, do uso ou não de máscaras na República Tcheca. Nós aprendemos até agora 2 estratégias bem interessantes. Palavras cognatas e scanning, que é em busca de informações específicas. Não há necessidade, reforço aqui, de traduzir um texto em língua inglesa. O importante é a informação e o processo de construção do conhecimento que esse texto pode trazer para você. Estamos fazendo isso para construir o argumento, para que na atividade final vocês construam um texto de opinião. Bom, vamos pensar agora nessa pergunta. Segundo o texto, qual foi a medida tomada pela República Tcheca com relação ao uso de máscara de proteção? Bom, lembrando que a informação está na sequência e se apoiando nas palavras cognatas.
Agora, com suas palavras, não se preocupe, você mesmo respondendo. Com suas palavras, de acordo com o texto, qual foi a reação da população da República Tcheca ao uso das máscaras de proteção? E o que a população fez? Lembra? População, population. Máscara. Palavrinhas semelhantes. É só ir buscar onde está essa informação no texto. Olha aqui que interessante. O teacher grifou World Health Organization, que é a Organização Mundial da Saúde. Qual o ponto de vista da Organização Mundial da Saúde com relação ao uso de máscaras? Será que realmente funciona? Vamos lá descobrir, de acordo com o texto. O governo da República Tcheca fez uma campanha com o uso de máscaras para incentivar a população a usar cada vez mais. Mas, na verdade, a gente sabe que foi uma imposição. Qual o nome em inglês dessa campanha? Qual o objetivo central da campanha? Qual o instrumento utilizado para divulgar a campanha? O objetivo geral da unidade é expressar a sua opinião. Para expressar alguma opinião em inglês, nós temos algumas formas de expressar, de iniciar a frase expressando a sua opinião. Nós temos alguma aqui. Para iniciar, I think that, I think, I believe that, I believe. Essas são algumas expressões que nós utilizamos para expressar a opinião. Começa sempre com I, o pronome pessoal eu, think, eu acho. Sempre falamos em português essa palavra, eu acho. Só que ela em inglês é I think. Eu acredito, I believe. Nós não concordamos sempre, né? Discordamos de alguns pontos de vista também. E é válido, porque é a sua opinião, sim ou não. Você concorda ou discorda. E para discordar, veja que a gente usa um elemento de negação na frase. I agree with you, positive. I don't agree with you. O que mudou? O que foi acrescentado? Pensa. Então, eu concordo na primeiro momento. I agree with you. I don't agree with you. Eu não concordo com você. Colocamos apenas o elemento don't, de primeira pessoa. Já encaminhando para finalizar, após todo esse processo de leitura, construindo conhecimento, tendo informações para construir o nosso texto, nós agora vamos para a atividade de post-reading, após leitura. Nesta atividade, o objetivo dela é expressar a sua opinião com relação à obrigatoriedade do uso de máscara de proteção. Olha, veja que interessante. O autor conclui o texto com uma mensagem do Twitter do primeiro-ministro da República Tcheca, enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informando da obrigatoriedade do uso de máscaras na República Tcheca. Escreva sua resposta em inglês, respondendo: qual a sua opinião em relação à obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção? Você é a favor ou contra? Do you agree or disagree? I believe or I don't believe? O teacher Lauro vai dar uma dica importante. Você pode escrever a sua opinião em português, ir lá no Google Tradutor e traduzir. Não se preocupe, o teacher Lauro vai olhar a resposta e te dar um feedback. Nós aprendemos com o erro também, tudo bem? Então, registre aí a sua opinião quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras na República Tcheca. E no Brasil, funcionaria? Do you agree or disagree? I believe or I don't believe? Vamos lá? E assim encerramos a nossa aula de hoje, Expressing Our Opinion. Tudo bem? A vocês todos, aproveitem bastante este tempo de quarentena, foquem nos estudos, utilizem todos os recursos disponíveis na internet, Google Tradutor, pesquisas online, para vocês construírem o seu conhecimento com relação a isso. Ah, e fique ligado, use máscara. Goodbye!